Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, este por sua vez gravado no dia 15 de 7 de 2017, já me estará a férias, espetacular, está mesmo prestes a ter um mesinho de descanso que bem merece, um descanso do guerreiro, meu Deus, estou farto, eu demoro mais tempo a entrar de férias do que conceber uma vida humana de forma natural. Hoje acho que vou gravar um podcast se calhar dividido em duas partes, porque eu sei que não vou conseguir, se calhar no tempo que me resta a esta hora que eu estou a gravar, não ser interrompido. E nem sequer tenho assim grande tema, simplesmente estou num grande hype e porque a vida tem corrido assim um bocado abstraticamente falando, de uma forma assim um bocado estranha, então pus isto a gravar, tenho que adiantar, hoje é sábado, amanhã vai ser domingo e eu já tenho um dia ocupado no domingo a servir motorista com um amigo meu que foi operado a joelho, do qual eu já partilhei muitos palcos para tocar. E então vamos lá começar desta maneira, o que é que nós vamos falar hoje. Eu estou assim, tipo, pus mesmo isto a gravar, eu tenho aqui 2 clipes, por acaso até devia ter tido muito mais tempo para compilar alguns clipes que ouvi interessantemente durante a semana que passou, mas não os consegui encontrar e não os consegui compilar e estou com um bocado de tempo apertado mesmo tendo um fim de semana de descanso, mas mesmo assim tenho algo que acho que vai ser bastante interessante para quem já me ouviu nos podcasts anteriores. Não sei se alguém já ouviu aquele podcast do problema da Universidade do Evergreen, em que basicamente os alunos estão a correr um movimento marxista cultural tão grande que se tornam os maiores, sei lá, monstros de atrocidades e seja lá o que for que vocês queiram chamar. Mas tenho aqui realmente um clipe de um representante do Senado americano a discutir esse assunto, em que a área dele é um bocado de sociologia, e então achei o comentário dele espetacular. E depois vou partilhar com vocês, afinal, o que é esta gente que anda a defender o marxismo cultural, que é este movimento que faz de muitas pessoas serem mais iguais que as outras, por defesa de, acham eles que são uma minoria, apesar de defenderem a democracia, e pensava eu que a democracia era o movimento da maioria, mas então, só para apontar mais uma vez a hipocrisia que existe, e antes de vos passar os clipes, é por aqui que vamos. Esta semana que passou realmente foi assim um bocado abstrata dentro da minha própria existência, muita gente nova entrou na minha vida, muitas pessoas novas eu conheci, e ainda ontem à noite, porque eu, como sou uma pessoa que cumpre e tem tudo em dia e gosta de parar todos os dias à noite num bar para beber um copo e dar a mim próprio a palmadinha nas costas de dia cumprido, trabalho feito, por isso mereço beber um copo e se calhar até conviver com pessoas do qual eu nem sequer estou muito interessado na convivência, mas de alguma maneira parece que tenho um imã de freaks que basicamente vêm sempre ter conversas comigo, e eu não estou a dizer que são freaks as pessoas que falam comigo, mas eu é que devo ser o freak porque as pessoas gostam de falar comigo. E então aconteceu vários eventos esta semana, conheci várias pessoas, uma delas tenho muitas saudades de não ter deixado o contacto, a outra já me arrependi de ter deixado o contacto, mas ontem realmente foi uma noite espetacular, porque o bar onde eu agora paro, acho que tive uma interação com o homem que gera o bar, porque é assim que eu até me sinto à vontade de estar num sítio que me sinta familiarizado e o próprio gerente saiba exatamente quem eu sou, apesar de não me ter conversa. Ficámos até às 3 da manhã a discutir estes assuntos que às vezes eu passo aqui no podcast, e ele é um daqueles que realmente fala a mesma língua que eu, e eu falo a mesma língua que ele, e coitada da mulher que ficou atrás do balcão até às 3 da manhã a ter que gerir um bar cada vez mais cheio. Eu próprio até tive que me ir embora, que era para ele tipo resumir as suas funções, mas foi um prazer e lá estou eu esta noite outra vez, apesar de amanhã já ter funções a cumprir, mas enfim, para já este é o podcast. Ele realmente é alguém que está atrás de um balcão, que lida com pessoas, porque o bar dele inclusive tem a limitação de simplesmente alguém com mais de 16 anos já pode entrar, que eu até pensava que antigamente era sempre aos 18, mas agora até parece que é aos 16.
Ele partilhou comigo várias histórias de gente que realmente não tem qualquer... Esta geração que vem no futuro não tem qualquer tipo de noção da realidade, só tem tipo uma grande, digamos, um fervorismo enorme em reivindicar direitos do qual ainda não deram provas para achar que os mereceram, porque simplesmente são daqueles direitos que são implementados a todas as minorias, porque nós vivemos numa democracia, mais uma vez, aparentemente, eu até vejo no meu BI que diz República, mas... acham que têm o direito de exigir tudo, ao ponto que ele até partilhou comigo que havia pessoas que refilavam com ele porque pediam-lhe um copo de água sem exercer nenhuma despesa dentro de um estabelecimento, basicamente é um negócio, e queriam gelo, e até inclusive o gelo não era cristalino suficiente. Eu até lhe disse, tu devias era escrever um livro e eu já estou na linha da frente para o comprar, porque eu sei o que é trabalhar atrás de um balcão. O que não falta é histórias de hipocrisia humana para partilhar com todos nós, o que basicamente representa, ou digamos que é a agulha na nossa bússola, no compasso para vermos o quão esta humanidade está a caminhar para passos errados, e são estes os 2 clipes que eu compilei para já. Eu se calhar vou fazer este podcast em 2 partes, vou fazer uma parte hoje e uma parte amanhã, porque eu nem sequer acredito que amanhã esteja despachado antes das 5 da tarde, que é o meu dia de descanso. Mas independentemente disso, é isso que nós somos como seres humanos, temos de estar aqui uns para os outros, e eu mesmo assim estou assim naquele momento que tipo, bom, vou já para o telemóvel a gravar e ver o que é que sai daqui e o que é que vai sair daqui. Vai sair daqui, vou-vos mostrar um vídeo que é um bocado extensivo e comprido e tem um período de silêncio logo ao princípio, porque o princípio é assim um resumo do clipe todo, mas eu vou-vos tocá-lo todo na íntegra, desse tal representante do Senado americano em que está a expor, de certa maneira, as suas reservas em relação aos eventos que têm acontecido do marxismo cultural na Universidade de Evergreen, que isso está num podcast meu anterior, a forma como encostam pessoas à parede porque são brancas demais para estar a ensinar. E alunos reivindicam que nem sequer deviam ter trabalhos de casa porque isso é racista e não se querem esforçar, e mal eles estão à espera de quando chegarem ao mercado de trabalho como as coisas lhes vão bater, seja lá a cor do patrão deles, são ingênuos, são educados por pais que ainda são filhos, e os avós, como os mimam tanto porque é a segunda oportunidade de serem pais, acabam por ser estas bestas culturais que minam as redes sociais com intenções de acharem que estão a praticar algum tipo de opinião verdadeira, quando no fundo estão simplesmente a perpetuar algo que não passa de falta de experiência de vida, e a vida não é paninhos quentes, antes pelo contrário, a vida é difícil, a vida não é fácil, e só devia triunfar na vida quem se esforça o suficiente para a compreender, o que não é o caso quando vemos os escândalos dos jogadores de futebol e etc, e os políticos e etc. Então vamos lá passar assim o primeiro clipe. Eu também vou ficar a ouvir, a ver se arranjo depois algum tipo de comentário adjacente. Eu simplesmente achei interessante, isto é daqueles clipes que se calhar eu podia comentar de minuto a minuto, mas vou passar de seguida. Vai haver aqui um tempo de silêncio, mas vamos ouvir. Achei extremamente interessante. Este clipe vem um bocado em continuidade do podcast que eu gravei chamado Evergreen and Toxicin. Já não me lembro bem do nome, é uma droga nova, mas eu depois também vou-vos mostrar como dentro deste marxismo cultural, desta geração que defende os direitos de quem nem sequer percebe o direito que está a tentar defender, depois o quão destrutível eles são para eles próprios em relação a tudo o que defendem. Vamos ouvir este clipe então, 6 minutos, tenham paciência. É em inglês, claro. Many college students today think about language differently than we do. We distinguish things that you say from the things that you do. For many college students today that I work with, they don't make that distinction. They see language and violence as the same thing. If they hear an idea that they disagree with, they will often respond with, "You are doing violence to me and my community." They say, well, if you say things that are offensive or hateful, then my use of violence is just violence to defend myself against other violence. Our first invitee here is Representative Manweller. Thank you, Mr. Chairman. Representative Matt Manweller from the 13th Legislative District, although I suspect that you have invited me to testify today more in my capacity as a college professor. Eu queria só mencionar neste ponto que isto basicamente
Foi uma sessão de congresso basicamente feita no dia 20/6 de 2017, devido àquele realmente riot entre os alunos que aconteceu no colégio de Evergreen. É uma sessão de congresso, mas focada exatamente no ponto. Nem eu próprio tinha visto, eu só tinha ouvido. Realmente, isto é um congressista a testemunhar, a dar a sua opinião devido à sua área vocacional e, digamos, de formalização em relação à opinião que ele vai dar, que eu, sinceramente, acho que é completamente o que devia mais estar a ser ensinado na escola do que este movimento marxista cultural que basicamente está a arruinar com qualquer tipo de base que qualquer indivíduo possa ter para esta vida que se aproxima cada vez mais intensa e difícil de praticar. Eu acho isto espetacular. Era só para retificar o facto que isto realmente foi uma audiência devido aos distúrbios que têm havido naquele colégio em particular, que basicamente vai ditar os nossos líderes do amanhã, o que é muito triste chegarmos a este ponto de que, em vez dos pais terem a responsabilidade de educar os filhos, como deve ser, porque os próprios pais nem sequer têm educação que chegue para educar os filhos que têm, aparentemente, estou a falar generalisticamente falando. Claro que há aí pais que fazem o máximo e ainda continuam a ter uma coesão como casal e vão ter os filhos do amanhã que vão ficar doidos dos cornos a gravar podcast como eu, se calhar digo eu, se calhar estou a dar uma palmadinha nas minhas próprias costas, mas vamos ouvir este homem a falar, porque este homem fala a razão no século XXI, que é absolutamente controversa, mas faz toda a lógica em qualquer século que vocês tenham à escolha. Vamos ouvir. For the last 19 years. Over the past few years, we've seen an uncomfortable increase in the amount of violence on college campuses, probably more so than at any other time since the Vietnam War. Incidents at Middlebury, Yale, Berkeley, the University of Washington, and of course, Evergreen. These events have led many professors and students to ask, why has this happened? What has changed in the last few years to lead to the increase in violence? And what are causing these increased incidences? So one, I don't believe that the students are learning this behavior in high schools. I haven't seen anything to suggest or indicate that high school teachers are teaching that violence is an acceptable response to ideas that one disagrees with. I'm friends with many high school teachers. My wife is a teacher. I still visit many high school classrooms, so I don't think they're coming to colleges with this attitude. And if that's the case, then we need to assume that this is something that they may be learning while at. Ele até este momento até foi muito generoso no seu testemunho, porque obviamente como está em frente a uma mesa de inquérito, basicamente até foi bastante respeitoso em dizer que os alunos não vêm com aquela predisposição intelectual de aceitarem todo este marxismo que lhes está a ser embutido na cabeça e está a querer, basicamente se calhar através do próprio interesse dele, acusar que realmente os professores é que estão a embutir estas ideias na cabeça dos alunos, mas eu sinceramente eu venho da opinião que esta própria sociedade, eu depois até tenho o outro clipe seguinte como analogia para vos dar o exemplo do quão hipócrita esta sociedade anda a ser, fora até a conversa que tive ontem no bar, é que basicamente isto já vem mais de trás. Isto é uma geração que vem de pais que não tiveram a educação suficiente, às vezes, na minha opinião, para dar a educação que um filho devia ter, ou sequer, porque a própria educação é uma palavra muito genérica para o bom senso que todo ser humano devia praticar. Isto é mais uma questão de... lá está, há pais que não deviam ser pais porque eles ainda não têm a maturidade de serem pais, ainda são filhos dos próprios pais e já andam a purgar filhos por este planeta fora. Desculpem lá o termo, não levem a mal. Eu estou a falar de uma forma muito genérica e a discussão não consegue ser dada se não usarmos generalismos. Se formos específicos demais, ficamos aqui a dividir as palhas até encontrarmos a agulha e não vamos a lado nenhum. Mas ele aqui até foi um bocado, na minha opinião, muito respeituoso, porque basicamente, quer dizer, tem N pessoas à sua frente a analisar cada e todas as palavras que ele diz por causa de realmente da forma como este mundo se anda a gerir em termos do politicamente correto.
Mas o que ele diz é realmente verdade. Eu só realmente penso que, em relação ao que ele acabou de dizer, não é tão bem uma questão de o que está a ser ensinado na escola. Eu acho que já é uma predisposição que vem de casa, porque os próprios pais foram ensinados neste tipo de escola e têm este tipo de mentalidade. The university or the college environment, and I think that should concern us. Two, many college students today think about language differently than we do or we did. We all remember the childhood phrase, I'm sure, sticks and stones will break my bones, but names will never hurt me. This was our generation and many generations before us, the ability to distinguish between verbal disagreement and physical disagreement, right? O que ele acabou de dizer agora, para mim, é absolutamente importante. Desculpa lá estar sempre a interromper este vídeo, eu depois deixo o vídeo, postado no site como complemento ao podcast quando terminar de editar esta treta toda, mas o que ele acabou de dizer é exatamente o que, porque várias gerações atrás achavam que realmente, como a expressão inglesa diz, sticks and stones may break my bones, mas as palavras nunca te aleijam. E é exatamente isso, porque eu até pensava, dentro deste movimento, o marxismo cultural, que está a arruinar a mentalidade das pessoas que vêm por aí afora a governar-nos e a serem os patrões nos nossos locais de trabalho, é que realmente, sim, palavras não doem. E eu não estou a dizer isso como tipo uma defesa ao assédio sexual no local de trabalho das mulheres, como por exemplo, até foi aprovada uma lei esta semana, que passou em rodapé, obviamente, que até dá às mulheres, assim que tenham alguma suspeita em falir uma empresa, porque ouviram uma boca assim um bocado, digamos, machista ou objetificadora em relação a como elas são, mas eu também as vejo entrar num local de trabalho todos os dias vestidas de uma maneira como se fosse sábado à noite, e eu próprio nem sequer me visto assim, o que é um assunto um bocado complicado, mas isso realmente foi uma proposta da parte da esquerda, e eu não defendo nenhum tipo de digamos, orientação partidária, mas realmente isto é muito preocupante em termos de quando nós estamos a defender os direitos a mais, como se todas as pessoas tivessem uma genuína honestidade em relação à vida que praticam, porque esses casos existem. Acho que estamos a abrir portas a toda a gente que realmente está a tentar explorar e sugar do sistema, que cidadãos honestos como eu, com os impostos em dia e com tudo regularizado e honestos, vamos ter que pagar este cheque no final e vamos ficar sem trabalho, porque isto, lá está, este movimento é um autêntico tiro no pé, é absolutamente ridículo, e estas gerações que vêm aí pela calha estão a ser programadas tão novas, tão cedo, de que a realidade é exatamente esta, que depois o futuro torna-se um bocado mais difícil de tentar corrigir em prol do bem da humanidade toda, seja a cor, homem ou mulher que tu tenhas. And it's the notion that we distinguish things that you say from the things that you do. And generally the attitude is we don't punish you for the things that you say, but we will punish you for physical violence. For many college students today that I work with, they don't make that distinction the way we used to. They see language and violence as the same thing. If they hear an idea that they disagree with, they will often respond with, "You are doing violence to me and my community." If there is a speaker that they disagree with that comes to campus, they will say, "You are making it unsafe for me to be here." They see verbal assaults in some of the same light that we see physical assaults. And I think it's important for your discussion today because it may explain why you're seeing an increase in violence on college campuses. In the past, it was never acceptable to use violence against a speaker that you disagreed with, but if you see speech as violence, then of course the use of violence to combat violence becomes more justified. In talking with my younger millennial college students, they would liken it similar to what we would say in your committee as self-defense, right? Your committee, Law and Justice, says there's a difference between you proactively going out and using violence and you responding to violence with violence of your own. One is a crime, one we consider self-defense. But for many of my college students, they say, well, if you say things that are offensive or hateful, then my use of violence is just violence to defend myself against other violence. And so I don't think people from my generation, maybe your generation, see it that way, but an increasing number of college students see violence, physical violence against what
what they consider verbal violence as therefore justified. And the third thing that I would say is that a lot of times the violence comes from zealotry. And as any student of history knows, that all zealot movements eventually get to become so enamored with the righteousness of their cause that they adopt this kind of the ends justify the means mentality. And that's nothing unique to this generation. Many movements, if you look at, become captured by the zealot wing, and then, it becomes this notion that what we're doing is so important that there can be collateral damage. Eu não sei se... Eu espero que pelo menos quem ouça este clipe em particular esteja atento realmente ao que está a ser dito, mas é exatamente isso, é que chegou a um ponto que o politicamente correto quer ser tão politicamente correto e tem tantas exigências que se tornaram no seu próprio pior inimigo, na forma como eles próprios patrocinam a ideologia deles ao ponto em que a própria ideologia deles os torna no pior inimigo, que são eles próprios. Por isso é que é sistematicamente hipócrita. E sinceramente isto na nossa vida, a própria vida, todos nós que andamos a caminhar, eu sempre usei a crítica, ou às vezes as pessoas que são exatamente negativas em relação à minha vida, como um bom exemplo para continuar a seguir o meu caminho. Mas isso chama-se construção de caráter, isso chama-se realmente gostares da tua própria ideologia, ou construires a tua própria ideologia, que é o mais importante, e não andarmos aqui a marchar em uníssono em termos de ideologias que basicamente são patrocinadas por corporações, e já lá vamos chegar ao segundo clipe, porque vocês vão ver a forma como eu vou jogar com os dois, de uma maneira em que basicamente o quão idiótico é a liberdade de expressão, que defendem de tal maneira que a tua expressão tem que ser abafada ao ponto de até decapitarem a tua cabeça ideologicamente, mas depois fazem dos atos mais atrozes em relação à própria ideologia deles, esquecendo-se até da própria forma do qual justifica a defesa da ideologia que eles o praticam, em forma de quererem o teu sangue em cima de ti para não haver mais um banho de sangue, que é absolutamente ridículo. Este testemunho para mim é espetacular. Eu depois vou deixar na íntegra no site, descansem lá. Descansem e desculpem as interrupções constantes, mas é que eu estou a ouvir isto outra vez pela segunda vez e só merece um comentário pelo meio dentro da minha perspectiva. And if you are a college student and you firmly believe that you are saving the world from environmental catastrophe, if you are eliminating racial injustice, so if you are bringing about social justice, then it might be worth a little violence or something to bring about that cause. And it does kind of lead to this, well, the ends justify the means, and I think we see that. What I'll close with, and I know you have a lot of other people here, is that I'm not sure if laws can fix this problem. We don't really have a legal problem so much as we have a campus cultural problem. It's already illegal to throw a brick at the head of a speaker that you disagree with. It's already illegal to break the arm of a professor that brought a speaker to campus that you disagreed with. It's already illegal to burn buildings because you disagree with a speaker. And so I'm not sure if additional laws will change what we're seeing on campus. But what I think we can do is focus on creating incentives for administrators to alter the culture on campuses so that the environment is truly a place where we do tolerance. And when I use the word tolerance, I mean the word in a tough sense. It's easy to advocate for tolerance if it means that you should only say things that I agree with. But true tough tolerance means that you have to listen to people that you disagree with. And we're not necessarily seeing that. E aí está, a tolerância, porque basicamente o que ele acabou de dizer é que em nome da tolerância alguém pode reclamar a tua cabeça em prol da tua opinião, que é simplesmente verbal. Não está aqui a haver nenhum tipo de agressão que não seja pura e simplesmente intelectual, que às vezes eu por exemplo, adoto sempre qualquer crítica como algo que eu tenha que, tipo, se não tiver resposta para isso, crescer maturamente e mudar da minha opinião, porque eu reservo-me o direito a mudar de opinião a qualquer instância consoante as provas que me forem apresentadas à frente.
Mas basicamente temos aqui um exército, uma geração que vem doutrinada através do ensino superior, que está cada vez mais trivializado e basicamente até andam a instituir dentro da legislação, dentro da própria União Europeia, a forma como um professor é tipo classificado em relação ao sucesso que ele tem no ensino, na passagem de notas que ele dá. E então basicamente toda a gente passa, por isso até esta semana deu como notícia oficial, porque quando dá na televisão toda a gente pensa que é oficial, porque apesar da verdade não dar na televisão, toda a gente pensa que o que dá na televisão é verdade, quando nós estamos manipulados num jogo em que desde o momento em que a soberania do Estado português foi pela pia abaixo, e nós temos que pedir um cheque a Bruxelas para continuarmos a dar, digamos, o orçamento para o ano que vem do sistema educacional, vem com diretrizes de educação tão intensas que até o próprio professor é classificado como a taxa de sucesso dos alunos que ensina, e então isso parece-me um cocktail para a nossa própria autodestruição, porque se eu fosse como professor dentro da legislação atual, passava simplesmente todos os meus alunos para ser o melhor professor de Portugal, quando eles são uma cambada de incompetentes, e até os próprios professores, imagino eu, como ele está aqui a discutir, a um nível um bocado superior até ao secundário, basicamente estão a dar as suas próprias cotas de sucesso em relação a participar para aquele bolo europeu da educação mal dada em troca de um cheque para terem trabalho para o ano que vem. E isto é basicamente um dos problemas que se passa com a perda da soberania da Europa e de Portugal, que já não estamos interessados em dar educação, porque até uma firma de rating nos diz a nós quanto é que o nosso dinheiro vale e quanto é que o nosso tempo de trabalho vale, por mais que a gente trabalhe por 2 a 3 pessoas, porque por mais desemprego que haja, nós andamos a trabalhar cada vez por mais pessoas. Isto é absolutamente nojento, e isto é um reflexo, e lá porque é nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa, porque a Europa anda a imitar este modelo capitalista, porque no fundo, todos estes nossos líderes e dirigentes estão interessados em sacar mais um cêntimo. Se eles pudessem cobrar um cêntimo por cada vez que a gente espirra na nossa própria casa, eles cobravam esse cêntimo mais IVA. E é esta gente que está a doutrinar esta futura geração que vem aí pela calha abaixo, que nos vão governar por terem competências educacionais e o currículo correto para ocuparem aquela área, que realmente não têm qualquer tipo de noção do que é ser simplesmente humano, e ouvirem e suprimirem o seu próprio instinto. E não é por nada, mas eu fico um bocado em discórdia com este tipo de movimento, por exatamente estarem a suprimir a humanidade de toda a gente, porque depois mesmo estes líderes todos que promovem este tipo de ideologia, quando vamos a analisar a vida deles todos, quando alguém da concorrência os expõe nos mídia para tomarem o trono, acabamos por ver que são os seres mais perversos, corruptos, como o Lula, que vai apanhar 9 anos, mas descansem que após tantos recursos ele ainda vai ficar se calhar 9 anos aqui à frente, e mesmo que ele realmente cumpra os seus 9 anos de penitência, basicamente a cela dele vai ser bem melhor do que as nossas próprias casas, que ai do que nós, que a gente falhe uma prestação de impostos de IMI, etc. And it's not just Evergreen, Senator Patton. There are lots of universities where we're having this problem, so I appreciate the fact that you've held this hearing today. E pronto, era só o soundbite final. Eu nem sequer tinha noção que o vídeo estava tão prestes a acabar, se não tinha-me calado e tinha rematado a minha opinião no fim. Mas depois lá está, esta é que é a tristeza em relação à forma como esta geração, que vem já doutrinada e achar que é basicamente a pura verdade escrita em pedra, o dogma
porque um dogma é uma verdade inquestionável que não tem provas, como uma religião qualquer ou qualquer coisa que alguém queira adotar na sua vida como algo que impere sobre a sua própria soberania social, intelectual, individual, escolham a vossa palavra, acaba por ser, porque basicamente esta geração que vem a exigir mundos e fundos em relação à realidade que é este planeta Terra e a interação entre todos os seres humanos, estão completamente desprovidos de qualquer tipo de resistência em relação a algum tipo de oposição, e a única reação que têm é violenta. Por isso é que é hipócrita brava, é como estas manifestações em Hamburgo, por causa do G20. O G20 nem sequer devia acontecer, porque é algo que é altamente inconstitucional em qualquer membro que participe na reunião, porque é a inclusão do negócio com a política que, em termos constitucionais de qualquer país, mas é proibida. Mas, ao mesmo tempo, porque nós, quando votamos num líder, não estamos interessados que o nosso líder vá se reunir com uma multinacional para ver o que é melhor para o negócio deles. Mas, ao mesmo tempo, desde o Tratado de Lisboa, que partiu de Portugal, e para quem acha que Portugal é só uma seleção que ganha um campeonato e é espetacular e usa o nome do teu país como se fosse algo inclusivo em relação à tua vida, porque basicamente nunca nenhum clube te pôs um bife no prato. Hoje em dia tudo é feito tão às claras, como os Bilderberg, como os Trilateral Commissions, como tudo e mais alguma coisa que vocês possam achar que é completamente intrusivo em relação à forma como nós votamos nos nossos líderes para responderem por nós dentro da nossa opinião em relação ao que depois acontece na realidade, que é a corrupção da nossa soberania e a venda do nosso país e da nossa cultura em relação a mais um tostão para participarmos num sistema que não tem nada a ver com algo que seja parecido com o que nós achamos como humanidade quando, por exemplo, amamos uma pessoa, ou temos um amigo, ou dentro das nossas interações sociais. Nós estamos a vender os valores da humanidade a nível mundial em nome de mais um tostão, e depois esta geração que te corta a cabeça se tu discordas em nome da igualdade, porque aparentemente, segundo a cabeça deles, há uns mais iguais que outros, apesar de estarem a defender a igualdade. Vamos todos para a guilhotina psicológica quando tu discordas com alguma coisa que é realmente dita em nome da democracia, e mais uma vez a democracia é a vontade da maioria e a maioria realmente está a crescer. E qual é o nome? Eles dizem que em termos de democracia as minorias também têm uma voz. Por favor, pesquisem os termos em particular. Democracia é a vontade da maioria e as minorias estão a impor a sua vontade, mas isto nem sequer tem nada a ver com o povo, isto tem a ver mais com os nossos dirigentes políticos por este mundo fora, nos países ocidentais, como gostam de os chamar. Em termos de divisão social, porque fica muito mais fácil governar um povo que até nos conseguiu dividir em termos de o que é um homem e uma mulher. Eu não discuto de maneira nenhuma os direitos de qualquer ser humano, mas quer dizer, se tu tens uma influência cultural que destrói a minha, se tu nasceste mulher e consegues, isto é quase como dizer ao movimento feminista que eu sou tão machista que eu também quero o direito de parir. Isto é hipócrita. É daí que as pessoas estão a partir de que querem eles não querem ser iguais, porque iguais em termos de direitos já somos todos. Mas quando tu nem sequer estás ou nasceste no território em que defendem esse tipo de democracia deturpada, como usam semanticamente a palavra que está errada, tu és mais igual do que mim, tu tens mais direito do que eu, e aí eu tenho que bater com o pé. E se eu agora fosse exigir ao movimento feminista como homem para ter um útero e poder parir?
É ridículo, não é? Mas isso é o quão ridículo os direitos estão a ser exigidos da forma de alguém que esteja a viver a vida de uma forma natural e normal, como eu, penso eu, e reservo-me o direito a mudar de opinião se tiver alguém que me diga algo que mude o contrário, mas sinceramente não tem sido o caso, antes pelo contrário, parece é que devido às minhas interações, como eu disse ao princípio, que agora parto num bar diferente, e o próprio gerente ontem perdeu até algum capital da sua participação dentro do seu próprio negócio, mas ele lá sabe o que faz, porque estava a gostar da conversa, porque ele concordava comigo, porque em termos de opinião, ele próprio está atrás de um balcão e tem que levar com este movimento marxista cultural que nem sequer deu um tostão e está a exigir coisas demais quando ele está atrás de um negócio. Eu não tenho nada contra isso, antes pelo contrário. Eu achei espetacular tudo. Eu só me fui embora porque a casa estava a encher tanto que eu até senti que, tipo, é melhor amanhã há mais. E hoje eu vou lá outra vez. Mas quer dizer, eu estou em casa outra vez. Eu adoro interagir com pessoas que têm uma noção da realidade e têm os pés no chão. Os pés no chão. Isto, qual democracia? Se fosse uma democracia, não era assim. Mas, e depois? E depois lá está, como eu até disse ao bacana ontem. Quer dizer, acusam-nos a nós de sermos os carrascos e eles são as vítimas. Nós estamos sempre a levar com este discurso antiquado, que não é nada progressista, em nome do progressismo, como eles próprios auto-intitulam-se no seu discurso. Nós não somos os carrascos, nem eles foram as vítimas. Eles estão a levar do nosso cheque. Eles estão a sugar em nome dos nossos políticos. Nós temos que ir votar, que é ainda por cima outra conversa absolutamente ridícula. Nós temos que ir votar num complacente que só rouba a um ritmo diferente cada vez que mudamos de governo, porque é sempre o mesmo, quando eles próprios vivem em sucursais, como eu gosto de chamar, que são europeias. Não são inéditas em Portugal, não é algo que nasceu daqui. Há o PS em Espanha, há o PS na Itália. E a Itália? Coitada da Itália. Eu é que não tive tempo a compilar, infelizmente, os clipes da realidade social e política que anda na Itália, por isso é que se calhar estou-vos a prometer uma segunda parte. Mas é mesmo isso. Mas quer dizer... Então, eu estou aqui de braços abertos a levar pontapés no cu. É basicamente isso que este movimento do politicamente correto está a promover-me. Eu ainda não provei o meu mérito e tenho direito a mais do que tu possas fazer com todo o mérito que tenhas e não é reconhecido no teu país. Bem-vindo à democracia. Não pode ser. É impossível. Como é que é possível? É possível, é o que nós estamos a viver dentro da minha perspectiva, isto é a minha opinião e eu não estou a bater ninguém. Se alguém não está a gostar da minha opinião, não vão acordar amanhã com um olho negro. É mesmo assim, isto é a realidade. E despertem para a vida, porque a vida não está mais fácil, está cada vez mais dinâmica, está cada vez mais, como eles dizem, flexível, e tu tens que... A geração dos nossos pais ou dos nossos avós tinham um emprego até ao fim. Nós temos que estar sempre a mudar e ainda desculpam a carreira destes jogadores de futebol que recebem salários mega, hiper, ultra milionários porque têm carreiras de curta duração e num só mês ganham mais do que a gente gasta o tempo todo da nossa vida a tentar pagar uma renda. Isso é nojento, é obsceno. Não pode ser. Desliga. Não ligues para o gajo, ele tem que receber um bocado menos e a gente tem que receber um bocado mais. Não é isso que o marxismo cultural defende? Não, o marxismo cultural bate palmas ao Ronaldo por ter 2 crianças compradas e depois acham que tu tens que te calar e pessoas incompetentes têm que integrar o teu local de trabalho porque são mulheres ou de outra cor, ou seja lá o que for. Eu não sou branco, people. Isto é hipócrita, isto não é, mas lá está, como até os nossos políticos não têm o nosso interesse, ou não a defender os interesses
de instituições financeiras que querem chular mais um cêntimo em relação à produtividade que tu consegues ter na tua vida, ao ponto de nem sequer consegues construir uma família à conta da ideologia deles, lá está. Lá está. Desde que venha mais um cêntimo para cima de mim, os racistas são eles, os xenófobos são eles. E tu, com esta ideologia patrocinada por este monte eu nem sequer tenho um termo neste momento para eles, és tu, se acreditas nessa merda. Tu, quando criticas o meu discurso, tu é que és o tal, não sou eu. Tu é que és o tal. Tu, quando me mandas calar, tu é que és o opressor. Tu, quando não acreditas num discurso que venha de um ponto de vista ideológico diferente do teu e mandas-me calar, tu é que tens um problema. Se não tens argumento, é problema teu. É problema teu, não é problema meu. Eu tenho argumento. Eu estou aqui a falar para um aparelho sozinho em casa, feito estúpido, e tenho mais de que dizer. É problema teu, não é problema meu. Prepara-te para o futuro. Prepara-te, porque o futuro para mim já está, já aconteceu. Eu não tenho um trabalho, eu tenho um emprego. Eu estou orientado na vida, a única coisa que me atrasa é ainda patrocinar a minha família, porque é um valor que eu levo muito a peito, apesar da minha própria família não achar que esse valor tenha algum tipo de valor, mas independentemente disso, na hora da morte, levo a razão para o túmulo. Não me falta nada, não peço nada a ninguém, cá estou eu, pão, até tenho tempo no meu tempo de descanso a estar a gravar estas diatribes para quem tenha a paciência para me ouvir, mas é assim, a única coisa que me atrofia é que realmente nunca construí uma família, mas também com as mulheres que eu tenho interagido não vale a pena, ainda bem que não pus uma vítima neste planeta, mas desejo a todos vocês que me estejam a ouvir, ponham alguém neste planeta e a eduquem como deve ser. E que tenham os verdadeiros valores e digam ao vosso filho ou filha: a vida não é fácil, não são panos quentes, não te queixes, aprende, ganha caráter, pontapé para a frente, e se for preciso, dá-lhe com uma cadeira nos cornos. Porque é mesmo assim, a vida não é fácil. É mesmo assim. E depois é esta gente que defende exatamente a ideologia contrária que eu estou para aqui a tentar propagar, porque é algo que nem sequer é partidário, nem sequer é masculino ou feminino, é algo que é absolutamente básico, na minha opinião, como sobrevivência da humanidade em termos da nossa própria prosperação como espécie neste planeta que é o nosso planeta. Nós não somos um cancro, isto faz parte de nós. Então vamos lá ver o que depois. Vamos lá ver. Eu já tinha falado do oxytocin. Vou falar, pelo menos acertei agora. Agora vamos lá ver o que esta gente que discorda para e passo, mas atrás de um teclado e de um ecrã, nunca à minha frente, porque isso é que é a real interação humana, que é aquilo que eu tão aprecio. Então vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que a corporação que corrompe, porque basicamente é isto. Este movimento marxista cultural está altamente corrompido através da ideologia de uma corporação que troca toda a ideologia de uma pessoa, como a religião o fazia antigamente, em troca de um produto. Porque um produto, ou um design, ou um logotipo, ou um icon, vale mais do que a tua própria ideologia. Como os gajos que vestem a camisola do clube ou do partido. Porquê entregarmos a nossa soberania intelectual a qualquer tipo de corporativismo que está só interessado em ganhar novos membros e ter mais rendimento económico em troca da tua própria vida em última instância? E estes marxistas culturais, estes putos da merda que vivem no Evergreen Terrace, que quase que batem em professores batem em professores porque disseram. Batem porque disseram. Pensem bem. Batem porque disseram. Quer dizer, a violência física
é justificada quando alguém diz que, se alguém diz que, tu argumentas contra e fica por aqui. Se alguém te bate, dá-lhe com uma cadeira nos cornos. Mas quando eles se acham em nome da igualdade, em nome da humanidade, cortar-te a cabeça porque não gostam do que tu disseste, nós temos um problema aqui. Ao ponto que chega em que a corporação que manipula esta mentalidade, que eles acham que é um kumbaya, que eles acham que é o futuro, porque o passado e o presente deles foi feito por pessoas que se esforçaram, ou porque roubaram a mais, mas independentemente disso, porque pelo menos tiveram a inteligência, no mínimo, de manipular as mentes, como estas dos marxistas culturais estão mais que manipuladas, como o oxytocin. Então vamos lá ouvir qual é a nova tendência, porque acreditem ou não, isto até pode cair num poço de esquecimento. Os clipes que eu vos mostro é algo que pode vir a ser uma tendência daqui a anos, porque nós, Portugal, como andamos a reboque das tendências todas, porque jogamos o mesmo jogo, isto vem de cima para baixo, e nós, infelizmente, e não devíamos estamos um bocado cá em baixo, porque continuamos a querer agradar aos de cima em vez de sermos o que nós somos, com uma história bem mais rica do que as pessoas que olhamos para cima e dizemos eu quero ser como tu, quando eles estão lá em baixo. Mas então, olha, choquem-se um pouco com este novo produto, que pode até vir a ser, eu acho que isto vai morrer rápido, mas isto pode vir a ser algo discriminatório se alguém criticar na rua por o estar a fazer, em prol da igualdade, porque há pessoas mais iguais do que nós. Warning to parents tonight about a dangerous new chocolate that kids are snorting. News 12 Long Island's Leah Mishkin has that story. We all love chocolate, but some people are taking it to a new level. The product is called Coco Loco. It's essentially a chocolate powder that's snorted. The owner of the company that sells the product says it's a mix of raw cacao and energy stimulants. His website says it gives user a, quote, steady rush of euphoric energy and, quote, a sense of calm focus. The Long Islanders we spoke with were shocked to hear it was being sold legally online. If you need energy, have some energy bars, or you don't need to snort chocolate. Oh, geez. Yeah, no, I mean, anything that you put up your nose could be dangerous in itself. Company owner Nick Anderson defended the product, saying like anything else, it should be used in moderation. Irresponsible. I think that it should be sold to 18 and up. It shouldn't be sold to minors. The medical professionals we spoke with here say while they don't know enough about the product, they do not advise anyone use this. All of the problems that people have with taking too much energy drinks are going to just be magnified by doing this to the lungs. It's going to turn out to not be safe. While some call the new trend, quote, disgusting, Anything that goes up your nose is disgusting. others like this Long Islander who have tried it before in Europe say they'll try it again. You got energy, you got happiness, everything with it. In Plainview, Leah Mishkin, News 12 Long Island. Well, the company warns on its website the chocolate may impair your ability to drive and may cause health problems. This product has not been evaluated by the Food and Drug Administration. Aí está, Chocoloco. Snifas chocolate misturado com Red Bull, entre aspas, e é porreiro, é trending, está na moda, porreiro. E é isto, é porque lá está, é exatamente estas pessoas que andam a pagar o cheque aos nossos políticos para continuarem a perpetuar o seu negócio, porque nem sequer nós tínhamos políticos no sítio, se o próprio negócio não os patrocinasse para estarem lá no boletim de voto à escolha, seja ele quem for. E é isto que nos trazem. Snifar chocolate. É isto? Não, lá está. Quer dizer, o meu discurso é ofensivo, está calado. Deixa-me snifar um bocado de chocolate com Red Bull enquanto tu falas, porque tu devias morrer. É isto. Pronto. Espetacular, este marxismo cultural está mesmo lindo, caramba. E eu gosto muito de dizer marxismo cultural, porquê? Porque fez parte daquele império que colapsou, mas ao mesmo tempo, em termos ideológicos,
devido ao microcontrole que eles exerciam em relação a toda a gente, o capitalismo só perdura mais, apesar de até o próprio manifesto do capitalismo não ter nada a ver com o que está a acontecer. Continua cá. E continua cá baseado exatamente na ideologia que o inimigo que foi abaixo exerce. É mesmo assim? Que horror! O quê? Então, ai, não fales mal de mim quando eu tenho a minha opinião, porque a tua opinião ofende-me. Sniffa aí um bocado de chocolate. Não, mas o que é isto? O que é isto? Mas que raio de gente é esta? Que raio de formação é que vem por aí? Que raio de ideologias é que vêm por aí? Nasceram agora, ainda não deram o litro e já acham que, ao fim de tanto milénio de existência, sabem melhor do que eu estou para aqui a dizer e eu não sei nada? Não! Não. Vamos ter uma discussão, mas a discussão é inconveniente. Não pode ser. Não pode acontecer. Em nome da liberdade para todos, em nome da democracia mal interpretada, em nome de tudo. Não expresses a tua opinião porque há gente mais igual do que tu. Uau! Que belo futuro que nós temos pela frente. Mas que belo futuro que nós estamos pela frente. E depois apresentam-me um boletim de voto. Queres votar em quem? Filha da puta A ou filha da puta B? E agora usei mesmo porque as asneiras fazem parte da nossa linguagem. Gosto de usá-las quando elas são apropriadas. Gosto de usar palavras caras sempre que posso. Eu gosto de usar as palavras que expressam o que eu sinto. E neste momento é filho da puta A ou filho da puta B? E o C e D são coligados com o A ou o B. Não é? É simples. Fácil. Transparente. Não sei. Eu não sei de nada, eu sou um Zé Ninguém. A única coisa que eu sei na minha vida é que não me cobrem mais do que me têm cobrado a vida toda. E está cada vez mais difícil e o dinheiro é falso e é inventado e não corresponde ao tempo que eu gasto da minha vida em trabalho e não é justo. Mas não faço raspadinhas, não aposto no Euromilhões. Tem que ser justo. Agora, quando alguém dá um pontapé numa bola e ganha o que nós todos coletivamente ganhamos a vida toda num só pontapé, não é justo. Não pode ser. Não pode ser. Generais com reformas mega hiper ultra milionárias, tanques é roubado. O Lula foi condenado, deixa lá ver o que é que o recurso diz depois. O Salgado está preso numa cela melhor que as nossas casas, por mais que a gente trabalhe possa vir a ter até a casa dele. Não. Isto não é a tal democracia que eles nos tentam vender. E em termos de denominação, democracia não é dar ouvidos às minorias. A democracia é a maioria falar melhor, mas infelizmente a maioria anda a falar em nome das minorias porque não passa de uma campanha eleitoral, porque não passa de vote em mim. Vote em mim. O quê? Há uma percentagem de votos que eu posso ir buscar àquele nicho? Dá cá. Há uma percentagem de votos que eu posso ir buscar àquele nicho? Dá cá. Os nossos cartazes de eleições dizem soberania. Mas no fundo estamos a dar a razão a minorias. E as maiorias que pagam as contas, e eu quando digo as maiorias não tem nada a ver com cor ou sexo, tem só a ver com integridade como cidadão, acabam por ficar hipotecadas e sem futuro quando as minorias que nem sequer ainda perceberam o que é que esses valores representam, vivem melhor do que nós. Não.
Até o acordo ortográfico português, que simplificou a nossa língua, que é a maneira como nós pensamos dentro da nossa cabeça. Porque nós temos aquela vozinha dentro da nossa cabeça que fala e articula com as... É uma estupidificação cultural em prol de mais um voto. Mais um voto. Ah, chegaste aqui e não sabias falar a minha língua? Aprenda a falar a minha língua. Aliás, apaixona-te pela minha língua, porque a minha língua é tão rica que permite a ti próprio articular todos os sentimentos que tu sintas na tua cabeça de uma forma clara. Mas não, isso não interessa de maneira nenhuma à corporação que paga ao político para votar em ti na próxima volta. Estupidifica-te. Fica mais parvo. O quê? Estás a pensar? Estás a articular? Tens alguma compreensão sobre o verdadeiro significado das palavras? Abstenção. E pronto. E depois, não votas? Não tinhas o direito de estar a criticar. Não, tu votas, eu critico-te a ti. Quando o boletim de voto vier com a seleção de nenhum dos acima, eu não voto em nenhum destes, cruz, eu levanto o cu e vou lá. Mas não. Votas Pepsi ou Coca-Cola? Às vezes somos Pepsi, às vezes somos Coca-Cola. Mas vem tudo do mesmo sítio, vamos ficar todos diabéticos no fim. E para um marxista cultural, isto é chocante. Chocante. Rebento-lhes com a pipoca. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu tenho que me corrigir a mim próprio. Se eu não achasse que não valesse a pena, até não estava aqui a perder o meu tempo a gravar estas merdas, mas lá está. É porque depois apresentam um currículo ou um diploma ou um mestrado em relação à opinião deles, quando são patrocinados pelas pessoas que mais nos querem o mal. Não! É um bocado como a música. Toca com o teu coração, fala com o teu coração. Não me venhas cá com... Não. Eu quero lá saber do teu apelo à autoridade. A tua autoridade está corrupta. Está corrupta. Não vale a pena. Esquece. Tu acreditas em pessoas que se corromperam à partida. E são altamente ávidos em termos da defesa da sua própria tese, o que estagnam a própria progressão do que é chamada ciência ou evolução. Porque estão agarrados àquele dogma. Dogma. Verdade inquestionável, sem provas. Um dogma. Alguém religioso, alguém partidário, alguém clubista. Um fanático. Um fanático. Qualquer fanático tem que admitir que há 500 anos tu era ridículo e daqui a 500 anos a tua opinião vai ser ridícula. Ser autêntico ao menos. Eu admito que estou errado. Eu admito que tenho que aprender. Eu gosto da crítica. Eu gosto de construir caráter. Já estou todo trocado. Mas é isso. Há pessoas que acham-se tão magnificentes em relação à sua própria opinião que é incontornável. São as piores pessoas do planeta. Sempre. Não dá para ter uma discussão. Não dá. É frustrante. É o futuro. É o futuro de todos nós. Nós estamos a caminhar a caminho da miséria. Até o fish and sticks na Inglaterra está sob ataque. Nós qualquer dia estamos todos a comer insetos. Vivemos num cubículo tão grande como uma cabine de telefone e estamos todos contentes por sermos amigos do ambiente. E temos que ter 2 trabalhos para não ter uma família. É isto que as pessoas estão a patrocinar mesmo.
E depois batemos palmas quando o Ronaldo vai num iate. E depois batemos palmas quando alguma elite que não tem talento ou valor absolutamente nenhum inerente nas nossas vidas faz alguma coisa de jeito dentro da perspectiva deles, vai snifar uma teca de chocolate, meu. Faz-me esse... pronto, é isto. É isto. Eu pensava que era ser honesto, trabalhador, fazer uma família, perpetuar a espécie, viver a sua vida sem pisar a liberdade do próximo. Mas não! Não. Há pessoas que são mais iguais do que tu. Há pessoas que não foram vítimas e reclamam que tu foste o carrasco sem o teres feito. Eu sou moreno. Eu nem sequer sou branco. Que horror! Como até o Angry Portuguese Man tem mostrado aí as estatísticas, porque até na Constituição Portuguesa não é permitido distinguir a raça em relação aos presidiários que coabitam as nossas instituições prisionais, mas também acreditem que, na minha opinião, há tanto branco que opinião já preso. Mas o fato deles é um fato e gravata, o fato ladrão deles, mas lá está, é um com o outro. Eu punho-os todos juntos. Eu não punho um rico num estabelecimento prisional diferente só porque ele tem dinheiro a mais. Não. Eu punho-o no meio da chungaria toda, porque ele próprio é responsável por eles serem assim. E ao mesmo tempo os que são assim também deviam ter aproveitado o contexto português que nós temos, que é altamente humanitário, e tentarem ser alguém melhor sobre eles próprios. São os dois culpados. Os dois. Eu punho-os todos juntos. Todos. Eu punho o Salgado em tiros. Já. É mesmo assim. Porque esta gente toda, tanto os que se vitimizam como os que provocam vítimas, deviam estar todos a sofrer um pouco pelos crimes que cometem. E nós, cidadãos honestos que andamos para aqui a pagar a conta, andamos sem perspectivas de futuro à conta desta gente que até mete nojo. Até metem nojo. Tão fácil congelar a fortuna de alguém, mas depois, quando são importantes, não. E é tão fácil. Todos nós que não somos polícias ou agentes da autoridade, como os políticos gostam de chamar agora a Polícia de Segurança Pública através dos mídias, eu saio da minha casa, eu vejo tantos bandidos. Eu ligo a televisão, vejo tantos bandidos. Contratem-me, ponham-me na PJ, limpo Portugal num ano. Num ano, fácil. Eu até digo, prende este gajo e a gente depois vai ver a merda que ele tem feito. É fácil. Mas porquê que isso não acontece? Sniffa um bocado de chocolate que isso passa. Vá, tudo bom. Não sei se fico por aqui, se calhar até remato já por aqui. Se estiver mais ou menos uma hora, até fico já por aqui, porque amanhã já tenho tanto que fazer, fora o editar isto e pôr no ar. Mas desculpem lá a minha diatribe, mas é mesmo assim, eu acho tão nojento. Eu acho tão nojento a gente estar sempre a pagar o cheque à vida das pessoas que ainda não viveram metade do sofrimento que a gente vive, em nome da igualdade, que não é igual para mim, é só mais igual para eles, que é nojento. E depois vamos nós vivermos para os países de onde eles vieram, vais ver. Onde é que estão os teus direitos? Onde é que está o teu marxismo cultural? Onde é que está, basicamente, porque podes ver todos os livros de história, este movimento do marxismo sempre trouxe mais ditadores e mais sangue e mais mortes do que todo o fascismo que tu possas ler. E eu não estou a defender o fascismo, só estou a dizer que no meio disto tudo é sempre o fascismo que sofre da má reputação e eu próprio não defendo nenhum.
Eu defendo um ser humano genuíno, honesto, normal. Agora, se eu também não sou normal, eu também não sou autoridade para o dizer que, mas quem o diz que eu não o sou, defende sempre alguém que é um guru em relação à tua própria mentalidade em dizer que eu estou errado. Eu adoro estar errado, é só assim que eu aprendo, mas pelo menos acusa-me com a tua cabeça para eu aprender também com a cabeça de volta. Queres? Homem, mulher, azul, amarelo, bolinhas cor-de-rosa, como queiram. Quer lá saber? Estamos aqui, estamos no mesmo barco. Queres defender uma ideologia idiótica? Então tenta dizer qual é a minha. E que depois a gente começa a falar. Certo? Certo. Não sei. Digo eu. Diz. Paz para todos. Tudo bom? Até ao próximo podcast. Este até começou daquela maneira que tipo, nem sei o que é que vou para aqui dizer. E se calhar ainda disse o pior em que tenho dito em todos os outros. Mas é mesmo assim. É mesmo assim. É mesmo assim. Olha, é autêntico. É autêntico.